Olá, professores, sejam bem-vindos a mais uma aula de trabalho pedagógico coletivo da Diretoria de Ensino Leste 1 do Estado de São Paulo. Eu sou a professora Kelly e vou conduzir a pauta junto com a professora Lucy. Nós fazemos parte da equipe do PCNP dos anos iniciais, junto com a Tarsila e com a Lucélia. Hoje a Tarsila vai ficar aqui no suporte da nossa transmissão. E para iniciar, a gente vai falar dos nossos objetivos. Hoje, a perspectiva é propiciar o desenvolvimento do comportamento leitor a partir da apreciação de uma indicação literária. Nós também vamos retomar os encaminhamentos para a realização da sondagem de números e vamos discutir situações de aprendizagens e hipóteses que as crianças formulam para escrever os números naturais, né? Tudo isso pensando em intervenções para que as crianças avancem nos seus conhecimentos sobre a escrita dos números convencionalmente e o sistema de numeração decimal. Bom, vamos falar aí da nossa agenda, que é o percurso que a gente vai traçar. Então, nós teremos aí, primeiro, a indicação literária, em seguida, uma reflexão sobre o diagnóstico. Nós vamos também apresentar os encaminhamentos para a realização de sondagem em matemática e nós faremos aí a análise de escrita de números feito por crianças, tá? E, por fim, a gente vai orientar aí o desdobramento da TPC. Agora, eu passo a palavra para a professora Lucy, que vai conduzir a nossa próxima atividade. É com você, Lu. Obrigada, Kelly. Olá a todos, a todas. Então, como a Kelly falou, eu sou a PCNP Lucy, né? Estou como PCNP dos anos iniciais. Então, para a nossa indicação literária, nós trouxemos para vocês o livro de Malbatarran, O Homem que Calculava, tá? Malbatarran é um pseudônimo adotado por Júlio César de Mello e Souza. Este livro da editora Record e o seu ano de publicação é de 1938. Tá? Então, apesar de não ser um livro didático, ele é muito recomendado nas escolas pela forma como apresenta a matemática. E o autor ele busca, né, colocar a disciplina de uma forma mais divertida e lúdica, incentivando assim uma nova maneira de pensar, né, no aprendizado. E como professor de matemática, o escritor Júlio César, ele conhecia bem as necessidades dos alunos e acreditava que o ensino podia sim ser mais agradável para o estudante, tá bom? Para a gente conhecer um pouquinho mais aí sobre o autor e o contexto da sua obra, né? Júlio César, então, nasceu no Rio de Janeiro, no dia 6 de maio de 1895. Ele passou a sua infância na cidade de Queluz, às margens do rio Paraíba. Cursou o ensino fundamental e médio nos colégios Militar e Pedro II, lá no Rio de Janeiro. Assinando como Malbatarran, ou como professor Mello e Souza, ele escreveu diversos livros de didática e ensino da matemática. E durante muitos anos, ninguém imaginava que o professor Mello e Souza era o Malbatarran, o famoso autor árabe que se fazia presente em livros, jornais e revistas em todo o país. Júlio César faleceu em Recife no dia 18 de junho de 1974, com seus 79 anos, ainda quando ministrava um curso para professores. E, dando continuidade, no próximo slide, nós trouxemos algumas obras de Malbatarran, tá? Então, aqui nós só trouxemos 4. Os Melhores Contos, O Amor de Beduíno, 1000 Histórias Sem Fim e A História da Onça que Queria Acordar Cedo. Agora, falando um pouquinho da nossa indicação, aí O Homem que Calculava, né? O livro, ele narra a história de Berenice Samir, o homem que calculava, um camponês persa, que se revela um prodígio no campo da matemática. Então, a história começa com seu encontro fortuito com o narrador Hankitad Maya. Prossegue apresentando as peripécias e os desafios impostos a Berenice quando este decide seguir com o narrador para Bagdá. Então, a história traz uma linguagem acessível aos estudantes,
o livro ele consegue seduzir com as suas histórias e seus desafios matemáticos, mostrando como a matemática faz parte da nossa vida e ressaltando como o pensamento lógico pode ser divertido. Então, agora, para continuar a nossa conversa sobre a sondagem matemática, passo a palavra para a Kelly. Vamos lá, Lu. Então, a gente vai começar a nossa conversa com uma pergunta. Por que realizar a sondagem de matemática, né? A sondagem, ela visa mesmo investigar o que as crianças sabem a partir das suas escritas, né? Ou que elas já compreendem sobre o sistema de numeração decimal. E a partir do diagnóstico, a gente vai poder, então, planejar intervenções e atividades que vão favorecer a aprendizagem delas. E a nossa conversa vai girar em torno disso. Existem algumas categorias de números, né, para que a situação de sondagem, de fato, investigue qualitativamente os conhecimentos já adquiridos. A gente vai revelar quais são essas categorias, né? E, então, são esses números que não podem faltar no ditado, né? E eu vou fazer uma pergunta. Lucy, se você fosse começar um ditado com seus alunos, com qual algarismo você iniciaria? Bom, Kelly, eu iniciaria pelos familiares ou frequentes, né? E até mesmo pelos números transparentes, pensando que eu ainda não conheço bem meus estudantes, minhas crianças, né? E para não desmotivá-las ou deixá-las inseguras logo no início, né, do ditado, então indicaria esses números por serem números que, ao ditarmos, eles acabam dando pistas, né, para que as crianças coloquem em jogo tudo que já sabem. Isso é muito importante, porque às vezes a gente não se atenta para escolher os números que a gente vai ditar, né? Por isso é importante a gente associar aí a categoria com a nossa turma, né? Com os saberes da nossa turma. Isso mesmo, Kelly. E hoje nós vamos retomar um pouquinho mais aí quais são essas categorias, né? Então, vamos iniciar pelos opacos, que são aqueles que não são possíveis de se apoiar na fala, né? Então, a gente tem o número 11, o número 12, o número 15, né? E já os categorizados como transparentes, como a Lucy falou, são os números que integralmente, né, mostram aí na fala o seu valor posicional, como, por exemplo, o 32, o 64. Isso mesmo. E os que terminam em zero, né? São as dezenas, centenas, milhares cheias, né? Esses são chamados de marcos, né? Essas dezenas, centenas, milhares cheias são chamados de marcos, como 50, 100, 1000, né? Outra categoria também são os números compostos por algarismos iguais, né? Que são aqueles possíveis de investigar se eles compreendem a característica posicional do número, né? Como, por exemplo, o 888. E além desses, a gente tem também os números que permitem a gente observar o processo de generalização do sistema de numeração decimal. Então, por exemplo, o número 2022, né? Que é o número que provavelmente as crianças considerem aí familiar, mas que ele permite que as crianças se apoiem na escrita do número 2022 para escrever outros números da mesma grandeza. Então, por exemplo, se a gente digitar o 2021, né, isso vai apoiar as crianças para que elas generalizem, né, e a gente investigar se elas já têm esse conhecimento. É isso mesmo, Kelly. Né? E pensando nessa outra categoria com zeros intercalados, né? Por que nós ditamos essa categoria de números? Por exemplo, o 103, o 105, né? Porque existe uma dificuldade em compreender a escrita numérica composta por um ou mais algarismos formados por zero. Isso acaba revelando, né, a dificuldade dos estudantes em relação ao valor posicional desses números. Por exemplo, o 107, 1023, né, o 3009, 12.029.
E falando na dificuldade das crianças em se apropriarem e compreenderem, né? Algumas pesquisas, elas nos mostram que as crianças primeiro se apropriam desses números das dezenas, centenas cheias, então o 10, o 20, o 30, o 200, 500, 1000, 3000, para depois pensarem o que existe entre eles, né? Então, depois é que eles passam a descobrir as regularidades das escritas numéricas. E falando no número 0, que é muito importante, a gente precisa considerar que ele é um algarismo, né? E que a gente precisa falar sobre ele. É importante que a gente justifique, né, que ele é um guardador de lugar e que é preciso ensinar isso para as crianças, certo? No slide seguinte, a gente vai ver algumas sugestões de números a serem ditados, tá? Então, a gente tem aí uma legenda, né, de quais são esses números. Então, nós temos todas as categorias que eu e a Lucy nós exploramos aí. E nós temos também algumas coisas para a gente complementar. Então, por exemplo, ao ditar um número transparente, né, é importante que a gente dite o número 34 e também o número 43, porque isso vai possibilitar a gente aferir se as crianças já indicam o número de acordo com o seu valor posicional, tá? Outra coisa muito importante é que o ditado, ele não tem uma periodicidade assim pré-determinada, mas é muito interessante que ele seja feito em 2 momentos durante o ano letivo. No primeiro semestre, como forma de investigar os saberes das crianças, e no segundo semestre, de forma a compreender o percurso, a evolução das crianças e corrigir possíveis rumos. Então, possibilitar aí outras propostas, né? Então, a gente tem aí a primeira opção, né? No primeiro semestre, a segunda, a terceira, e aí a gente pode ver as opções de números. Não há um número pré-estabelecido de quantos números você precisa ditar para as crianças. Isso, quem vai determinar é você, professor, junto com a sua turma, tá? E aí a gente tem aí a diferença entre os números, a gente não determinou aí primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, mas a gente sabe que no quarto e quinto ano, o que difere, né, é a grandeza desses números, porque as crianças passam a ter contato com outras categorias. E agora, a Lucy vai falar um pouquinho sobre os encaminhamentos para vocês. Isso mesmo, Kelly. Então, o encaminhamento para essa sondagem. Primeiramente, que não precisa ser individual, tá? Então, é preciso contextualizar, antes de tudo, para as crianças, que é um ditado diferente, né? Explicar para eles que, ao invés deles escreverem palavras, eles vão escrever números. E contar para eles que pretende descobrir o que cada um sabe acerca dos números, tá? E informar também para eles que será ditado um número de cada vez, será dado um tempo necessário para a escrita de cada um, né? Para passar para o próximo e assim por diante. Que eles registrarão os números ditados em uma folha sem pauta, tá? Isso é muito importante. Então, sem linhas, sem desenhos, nada, tá? E também uma coisa que é muito importante, que neste momento, né, os números, eles não podem ser aqueles desenhos fofos, né, que muitas vezes os professores apresentam para as crianças conhecerem os números, né, que tem olhinho, boquinha, né, nada disso, tá? A gente brinca, né, sobre esses números fofos, mas é importante que nós, professores, tenhamos clareza, né, que os números, eles possuem uma representação gráfica instituída e, além disso, existe todo um contexto histórico para isso, tá? Que eles foram criados a partir de ângulos, né? Mas vamos deixar essa história para outro dia, tá bom? Então, os números têm que ser ditados na ordem que eles aparecem, ordem crescente, sem escandi-los, tá? É importante que as crianças façam do melhor jeito que puderem, né, para não causar um futuro impedimento para esse tipo de proposta, tá? Uma dica para vocês, professores,
né, que esse ditado, ele pode ser, sim, realizado coletivamente, mas para aqueles alunos especificamente que vocês notaram, né, que ele ficou inseguro ou copiou do coleguinha, ele pode sim ser realizado individualmente, tá bom? E aí, nesse momento do ditado individual, é um momento que o professor também ele não pode, né, induzir o raciocínio daquele aluno, caso ele pergunte, é assim que se escreve, né? Então, o professor ele vai validar a sua forma de pensar, se estiver certo, ou fazê-lo refletir sobre a sua tentativa, tá bom? E tudo que ocorrer ali, todas as ocorrências no momento da sondagem, é importante que o professor faça as suas anotações, né, pessoais, para a futura, posterior reflexão. Tudo bem? No próximo slide, nós estamos disponibilizando, vamos disponibilizar para vocês um documento orientador elaborado pela rede estadual, tá? Possui orientações tanto para a realização da sondagem em língua portuguesa, quanto para a sondagem matemática. Nós destacamos também, né, que esse material está em processo de elaboração, mas está disponível para vocês para estudo e leitura, para se apropriar aí dessa sondagem, tá bom? Então, seguindo, eu vou passar para a Kelly para a gente continuar falando um pouquinho mais sobre o diagnóstico matemático, o que as crianças sabem sobre os números. É isso mesmo. Agora a gente vai discutir um pouquinho sobre as escritas das crianças. A gente selecionou aqui algumas escritas comuns para a gente discutir quais são os saberes dos estudantes, né? E a gente vai nos deparar aí com crianças que já fazem um registro numérico, ou seja, aquelas que já utilizam os algarismos. Mas também a gente pode encontrar aquelas que não fazem essa escrita, né? E as crianças, elas podem fazer representação por meio de desenhos, elas podem fazer representações simbólicas, né? E isso faz parte, né, das características da primeira infância. E elas podem usar também pseudonúmeros, né? Quando elas não fazem a grafia convencional. Vejam aí a escrita do número 0. Essa criança, ela representou com uma letra, que foi a letra A. Esse estudante, ele ainda não sabe diferenciar as letras dos números. Isso mesmo, Kelly. Assim como o 13, né? Olha a escrita do 13. Nós podemos inferir aí, né, que o estudante ele registra a unidade correspondente, né? Mas utiliza outro número para representar a dezena. Então, a repetição do número 13, neste caso, ele pode ser considerado como um coringa, considerando que este aluno ele já reconhece o algarismo representado pela unidade 3. E se a gente olhar para o número 10, a gente vê que ele já sabe como que é a escrita desse número, né? E o fato dele escrever na direção invertida não interfere no conhecimento matemático da criança. Ele já sabe representar o número 10. E agora a gente vai analisar mais umas escritas, né? Isso mesmo. Nós temos aí um quadro, né? A Lu vai mostrar para a gente a apresentação desse quadro. Isso mesmo aí, ó, Kelly. O Marcelo, ele registrou os números que o seu professor ditou, né? Então, vamos observar aí. O número ditado 11, 18, 50, 100, 150. E na próxima coluna, como foi a escrita de Marcelo para cada número ditado, né? Kelly, quais saberes aí, né, já adquiridos a partir dessa análise aí de escrita do Marcelo? Esse movimento que a gente vai fazer agora é muito importante, porque lembra que a sondagem ela tem que trazer um olhar qualitativo. Então, a gente vai ver aquilo que o Marcelo já sabe. Então, quando ele vai escrever o 11, ele já faz a representação canônica do número. Ele já domina a escrita convencional do número. Já do número 18, ele reconhece as unidades, porque ele se apoia no número 8. O número 8 é um número absoluto, né, da unidade. Ele é conhecido pelo Marcelo. Então, vocês vejam que ao ditar 18, ele coloca o número 3, que pode ter sido um coringa, mas ele representa o número 8, que é o das unidades. Então, ele já domina isso.
Quanto aos números 50, o 100 e também a escrita aditiva do 150, a gente pode dizer que o Marcelo, ele está muito sabido, ele já domina as notações numéricas das dezenas, das centenas cheias, né? Mas, entretanto, ele ainda se apoia na fala. Então, o que o Marcelo ainda não compreende? O valor posicional do algarismo, certo? E aí, qual intervenção, né, Lu? Isso que eu ia te perguntar. Então, mediante, né, esses saberes, aí qual a melhor intervenção para o Marcelo? O Marcelo escrever o número 11 não significa que ele compreende o significado do 11, né? Então, a gente precisa investigar isso. Porque às vezes você pode, né? A criança pode escrever o 11, mas ela não sabe. Ela pode dizer que o 11 é o 1 e o 1, né? Quando, na verdade, a gente precisa investigar ou investir em situações que as crianças saibam que o número 11 ele é composto por 11 unidades e pode ser composto aí por 10, né, mais 1. E como a gente faz isso? A gente não pergunta, o que é o 11? Não, a gente trabalha de maneira contextualizada dentro das situações do dia a dia. A gente vai investigando o que eles já sabem sobre os números. Sobre a escrita do número 18, né? A gente viu que ele domina as unidades, mas como que a gente pode trabalhar? Construir um repertório de leitura, né? De escrita. E a gente pode usar principalmente um recurso maravilhoso que é o quadro de números. Então, as crianças vão observar a representação numérica de acordo com a sequência de recitação, de contagem e assim por diante. E para quem não domina a notação numérica, né? Para quem já domina a notação numérica, mas não o valor posicional, o melhor recurso é as cartelas sobrepostas. As crianças ficam encantadas quando a gente coloca uma cartela com o número 100 e sobrepõe o número 50. Elas acham assim que é uma coisa muito bacana, né? É muito legal trabalhar isso com as crianças e ver o quanto é rico o nosso sistema de numeração decimal e quantas possibilidades nós temos. Agora a Lu vai continuar aí falando mais algumas coisas para nós. Isso mesmo, Kelly. Então, pensando ainda no diagnóstico, em situações de aprendizagem, né? É importante a gente se atentar que não basta apenas investigar, né? Se as crianças escrevem os números convencionalmente, né? Será que é apenas por meio da escrita que nós podemos realizar a sondagem das crianças? Né? Então, existe a sondagem, né, documental, mas também existe a sondagem diária. Isso é muito importante, né? Então, agora nós vamos observar que outros recursos possibilitam investigar, né, outros conhecimentos das nossas crianças. Pensando aí na sondagem contínua, né, Kelly? Mesmo, a gente pode pensar que a partir de um repertório criado com as crianças, tá? Situações que a gente vai propor aqui não é para ser uma situação de sondagem avaliativa, mas durante as aulas, as atividades cotidianas, a gente pode investigar. Então, por exemplo, por meio de cartelas ou contagem oral, então a gente pode fazer a recitação do número 1, 10, 1000, 100 e outras situações de contagem, mas a gente precisa investigar se essas sequências orais, né, se as crianças sabem o que significam esses números. Então, ela pode falar que o número 1 é o número 1, o número 10 é o 1 e o 0, o número 100 é o 1, o 0 e o 0, né? Então, a gente precisa ver se as crianças sabem reconhecer além da escrita convencional. Tá? E outras situações, outras possibilidades são as sentenças matemáticas. Sabe aquela brincadeira? 1 mais 1 é 2. E a gente pode ampliar isso com as crianças. 10 mais 10 é 20, 100 mais 100, 200, 1000 mais 1000, 2000, e ampliar isso, né? Fazer com que as crianças se apropriem do processo de generalização ou investigar se elas já sabem fazer isso. Enquanto as sequências, a gente pode ditar aí sequências orais ou promover a escrita de sequências de 1 em 1, de 5 em 5, de 10 em 10, de 7 em 7. Essa especialmente de 7 em 7, se a gente trabalha com as crianças as sequências das semanas por meio do calendário, olha, com certeza essa investigação aí
vai ser certeira, né? As crianças vão construindo esse processo e a gente pode acompanhar o que elas já sabem, certo? Agora a Lu vai falar de mais umas possibilidades. Isso mesmo, Kelly. Falando ainda nessa sondagem contínua, né? Nós também podemos utilizar as situações problemas, né? Porque essa também é uma boa estratégia para observar esse processo, né? Porque vai possibilitar o olhar, né, de nós professores, especialmente sobre como esse estudante ele vai solucionar um problema, né, a ele apresentado. Então, isso vai dar indícios de quais conhecimentos esse estudante possui e quais que ele precisa de aprofundamento. Então, é investigar esses saberes, né, nas diferentes unidades temáticas, né, tanto no campo aditivo como no campo multiplicativo, né, pensando aí em números de operações, nas grandezas e medidas, né, no pensamento geométrico e também no tratamento da informação, tá bom? E Kelly, agora eu passo para você para orientar aí os nossos professores como se dará esse desdobramento. Bom, agora a gente vai falar aí para vocês uma orientação breve, tá? Então, vocês aí, juntos, todos os professores, vão fazer o segundo momento da nossa atividade. Vocês vão analisar coletivamente, né, a escrita do Marcelo aí sobre esses números. Então, vocês terão 5 minutinhos aí para refletir sobre quais são os saberes do Marcelo e depois vocês vão fazer a reflexão sobre quais atividades colaboram aí para o avanço do Marcelo, que ainda não se apropriou da escrita convencional do número ou compreendeu algumas características do sistema de numeração decimal. Lembrando que vocês vão discutir todos juntos, mas é uma resposta por escola, então só um representante vai preencher o formulário onde a gente vai disponibilizar aí o QR Code na tela para vocês. E aí, ao final da discussão, no slide seguinte, vocês vão ter o QR Code para a resposta coletiva dessa atividade. Nós desejamos aí que seja um momento de aprofundamento dos estudos de vocês. Nós agradecemos bastante. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.